Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 29 de abril. Separei para vocês nessa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show, galera? Rodada aí onde a gente vai ter alguns jogos importantes, né? Copa do Brasil, Liga dos Campeões, e vamos ter aí uma grade de jogos aí razoável, né? Nota 7 para essa rodada aí, né? Para essa grade de jogos, mas acredito que esses 7 jogos que eu separei vou estar trazendo no vídeo de hoje são os jogos assim mais interessantes pra gente estar analisando, tá show? Então já deixa seu like aí pra estar fortalecendo o conteúdo, né, que eu sempre tô oferecendo aqui diariamente pra vocês, e quem puder também se inscreva no canal e comenta também, deixa seu comentário aí que é muito importante pra gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen pra vocês. Lembrando também que se você tiver interesse no grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar aí na descrição do vídeo, tá? É só você me chamar lá que eu vou estar respondendo o mais rápido possível e passando todas as informações aí sobre o grupo VIP pra vocês, fechou? E nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos, galera. Logo cedo a gente tem o campeonato da Singapura. Singapura é bom para a gente analisar mercado de gols, ambos marcam, né? Equipe vencer já é um pouco mais complicado, né? A gente vai ter Liga dos Campeões da Ásia, né? Jogo aí um clássico, né? Al Hilal contra o Al Ahly, né? Duas equipes da Arábia Saudita. Vamos ter terceira divisão aqui da League One da Inglaterra, que é a terceira divisão da Inglaterra, e jogo, no caso, importante para a parte de baixo, né? A equipe aí brigando para não ser rebaixado. Aí vamos ter aí a Liga dos Campeões, né? Jogaço entre Arsenal e PSG. Vamos ter dois jogos da Copa do Brasil e finalizando aqui a gente vai ter Campeonato da Colômbia, né? Primeira divisão aí. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo da Singapura, né? A gente vai ter o Geylang contra o DPMM, jogo que acontece às 8h45 da manhã, o jogo vai ser na casa do Geylang e a gente vai dar uma olhada na classificação. O time da casa está em terceiro lugar, 47 pontos, é uma equipe que tem o segundo melhor ataque do campeonato com 87 gols marcados, 51 gols sofridos, né? Um ataque muito efetivo, porém é uma defesa que sempre leva gols. E do outro lado a gente tem o visitante, o DPMM, em sétimo lugar com 29 pontos, 40 gols marcados, 53 gols sofridos, né? Como vocês podem ver, a média de gols marcados e sofridos aqui é uma liga muito boa para gols, né? Os últimos 5 jogos do time da casa, o Geylang aí tem 1 vitória e 4 derrotas, não está no momento legal, e o visitante, DPMM, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Está numa sequência teoricamente melhor. Confronto direto aqui são 2 vitórias do Geylang, 2 vitórias do DPMM e 1 empate. Então tem um equilíbrio aí nesse confronto direto, né? Então acredito eu que não é jogo pra gente tá fazendo entrada de vitória do favorito, que seria o Geylang nesse confronto, tá? A gente pode estar pegando o mercado de gols. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa. Agora o próximo jogo aqui, Liga dos Campeões da Ásia. A gente vai ter aqui duas equipes da Arábia Saudita se enfrentando, né? Um clássico, querendo ou não, né? A gente vai ter o Al Hilal contra o Al Ahly. Jogo 1h30 da tarde, válido pela semifinal dessa Liga dos Campeões, né? E acredito que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, né? São duas ótimas equipes. Al Hilal não vai viver num momento tão interessante, né? Dificilmente vai conquistar o título da Arábia Saudita. E nos últimos 5 jogos a gente vê que tem oscilado um pouco, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o visitante aqui, que é o Al Ahly, né? 4 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência muito boa, e 1 empate nos últimos 5 jogos. No confronto direto, 3 vitórias do Hilal, 1 vitória do Al Ahly e 1 empate, né? Então, querendo ou não, no confronto direto aí o Al Hilal costuma levar a melhor, mas pelo momento que vai vivendo, não sei se seria interessante a gente focar numa vitória do Al Hilal, né? A primeira opção que a gente vai estar pegando nesse confronto, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Inglaterra, League One, que é a terceira divisão da Inglaterra, né? A gente vai ter o Burton jogando em casa contra o Wigan. Jogo 3h45 da tarde, jogo importante na parte de baixo da tabela, né, galera? Vou mostrar a classificação aqui para vocês, né? O Burton tá brigando para não ser rebaixado, tá 46 pontos. Se vencer esse jogo aí já dá uma respirada, né? Porque tá 46 pontos, são 3 pontos de vantagem pro primeiro da zona do rebaixamento, que é o Crawley. E vencendo esse jogo aí vai a 49 pontos e já joga aí
esse perrengue para cima do Mansfield, né, que já jogou, né, que no caso vai jogar nessa rodada também, porém vai ter confronto chato contra o Peterborough, né, mas duas equipes aí que se vencendo já distanciam um pouco da zona do rebaixamento e joga pressão aí para Crawley e Bristol Rovers. Já o Wigan não tem mais nada para disputar aqui no campeonato, né, então só vai cumprir tabela. A equipe tem 54 pontos. Vai vivendo um momento aí oscilando, né? 2 vitórias e 3 empates nos últimos jogos. E no confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver 2 vitórias do Burton, 1 vitória do Wigan e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando, que é a dica mais segura na minha opinião, é a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Acredito que vai bater 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, Liga dos Campeões, a gente vai ter a grande semifinal, jogo de ida entre Arsenal e PSG, né? O primeiro jogo vai ser na Inglaterra, o Arsenal vai estar jogando diante de sua torcida nesse primeiro jogo e vai tentar aí abrir uma boa vantagem, porque sabe que jogar lá no Parque dos Príncipes, né? No estádio do PSG, é complicado, né? Jogo que acontece 4 horas da tarde, o Arsenal vai vivendo um ótimo momento, né? Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, conseguiu simplesmente desbancar o Real Madrid, vencendo os 2 jogos, né? Venceu em casa por 3-0 e jogando na casa do Real Madrid venceu por 2-1, então tá num momento muito bom, né? Já o PSG nos últimos 5 jogos tem vacilado um pouco, né? 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, mas é uma equipe chata, né? Não chegou nessa semifinal da Liga dos Campeões à toa. O confronto direto aqui a gente tem 5 jogos, né? 3 deles pela Champions e teve um aqui pelo Copa dos Campeões Internacional e também pela Emirates Cup, que no caso é a Copa Emirates, né? Que aconteceu aí lá em 2007, né? Nesses confrontos, o Arsenal tem levado a melhor, né? São 3 vitórias do Arsenal e 2 empates, né? Só que como a gente está falando de momento, é um jogo que promete equilíbrio total. A primeira opção que a gente vai pegar nesse grande jogo aqui, eu vou mostrar para vocês, é a dica fora mais de meio gol. Acredito que o PSG vai marcar um golzinho. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Talvez um 2-1 Arsenal pelo fato de jogar em casa. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Copa do Brasil, 16 avos. Agora as equipes aí teoricamente favoritas já começam a pegar equipes um pouco melhores, né? Não é o caso aqui do Internacional, que vai estar jogando em casa contra o Maracanã, com todo respeito a essa equipe que é lá do Ceará, se eu não me engano, né? Mas o Internacional, pelo momento que vai vivendo, é grande favorito para vencer esse jogo tranquilo, né? Lembrando que é jogo de ida e volta, e no primeiro jogo o Internacional jogando no Beira-Rio tem tudo aí para abrir uma boa vantagem. 7 horas da noite esse jogo. Os últimos 5 jogos aqui do Internacional, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Maracanã, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Campanha bem parecida, porém, a gente está falando de uma equipe que está jogando Libertadores, que está jogando aí Série A do Brasileirão, quanto uma equipe que está jogando aí a Série D do Brasileirão e também aí jogou o Campeonato Cearense, obviamente, né? E confronto direto não tem nenhum jogo, né? E pela lógica aqui, galera, é jogo tranquilo para o Internacional vencer, vai tentar resolver a partida logo no primeiro tempo para não ter dor de cabeça, né? E a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica casa vence no primeiro tempo, né? Internacional para vencer o primeiro tempo, e a segunda opção, menos de 4 gols e meio na partida, pagando 1,40. Na minha opinião, é jogo para marcar, para sair aí pelo menos aí uns 3 gols, no máximo 4. Então, esse menos de 4 gols e meio aqui também é bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Internacional. Agora o outro jogo aqui da Copa do Brasil, a gente vai ter o São Paulo jogando em casa contra o Náutico, 9h30 da noite esse jogo. O primeiro jogo aí vai ser no Morumbi, né? O São Paulo jogando em casa, e acredito que a mesma coisa que eu acabei de citar do Internacional vale para o São Paulo também, né? Vai querer abrir um bom resultado aí nesse jogo de ida, porque sabe que jogar fora de casa é complicado, ainda mais Náutico, que é uma equipe aí que costuma lotar o estádio, né? E vai ter aquela pressão, né? Então acredito aí que o São Paulo vai querer aí resolver essa partida logo no primeiro jogo mesmo, nesse jogo de ida, né? Os últimos 5 jogos do São Paulo, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos aí do Náutico, que está jogando a Série C, né? São 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto, teve jogos aí pela Série A do Brasileirão, né? 2009, 2012, 2013. O São Paulo venceu 4 vezes e o Náutico venceu 1, né? Jogos muito distantes, mas só por estatística mesmo, de curiosidade para vocês, tá show? Aí nesse jogo aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui
agora para vocês é a dica casa menos um handicap asiático e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 São Paulo. Agora, nosso último jogo aqui, Campeonato da Colômbia, primeira divisão, né, a primeira A. A gente vai ter aí a rodada 16, jogo entre Atlético Nacional contra Deportivo Pasto. 9h30 da noite esse jogo. Atlético Nacional jogando em casa, acredito que vai buscar esses 3 pontos, né? Especialmente que pode pegar a liderança aí do campeonato, né? De forma momentânea. De forma momentânea não, porque as equipes já jogaram, né? Não é verdade, né? Mas tem aí a oportunidade de pegar a liderança chegando a 31 pontos se vencer esse jogo, né? Atualmente está em quarto lugar com 28 pontos. É uma equipe muito forte quando joga em casa, né? E o Deportivo Pasto, por sua vez, está com 23 pontos, né? Vem oscilando muito nos últimos jogos aí. E a gente vai dar uma olhada aqui no confronto direto. A gente vai ver aí 5 vitórias do Atlético Nacional nos últimos 5 jogos. Então, assim, favoritismo total para o time da casa aí conquistar esses 3 pontos, né? E como eu falei, jogando em casa é uma equipe muito forte que dos últimos 10 jogos não perdeu, né? 8 vitórias e 2 empates. Então, aqui nesse jogo a gente vai pela lógica, né, galera? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Nacional. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nessa rodada, tá? E agora eu vou estar deixando para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada e ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, né, o bilhete dessa terça-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou, Liga dos Campeões da Ásia, jogo entre Al Hilal e Al Ahly. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Liga dos Campeões, né, a gente vai ter o Arsenal contra o Paris Saint-Germain, né, o PSG. A gente pegou aqui também o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa do Brasil, jogo entre Internacional e Maracanã. A gente botou aqui Internacional mais de meio gol no primeiro tempo, né. No caso, no primeiro tempo, o Internacional tem que marcar um golzinho, independente do resultado do primeiro tempo, tá? Marcou um golzinho no primeiro tempo, já é green aí pro Internacional fazer esse golzinho, fechou? No final a gente teve uma odd de 1,97, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 197,96. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Lembrando a todos vocês que esse bilhetezinho foi feito lá na Estrela Bet, e com isso eu vou estar deixando o link desse bilhete na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. É só você clicar no link, você já vai direto para esse bilhete pronto, sem a necessidade de ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, tá? Então já fica mastigado aí para vocês, é só clicar no link e depois colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada, fechou? E se por acaso você não tem conta lá na Estrela Bet, já aproveita e clica nesse link aí, faz seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site, né? Lembrando que lá dentro do site tem a opção aí de encerrar a aposta, criação de aposta, aposta antecipada, né? Se o time marcar 2 gols de diferença já dá a aposta resolvida. Isso na maioria dos jogos de elite, né? Os jogos mais importantes, né? E também tem a opção aí de bilhete turbinado, né? Quanto mais jogos você coloca no bilhete, mais ele te dá uma porcentagem de lucro. E também tem as odds turbinadas aí, sempre nos jogos importantes. Odds assim, tipo, é 1,90, ela vai para 2,30, 2,40, dependendo do jogo, né? Então é bem interessante, show? Já clica no link aí, faça seu cadastro e aproveita as vantagens e aproveita também para criar esse bilhetezinho aí da rodada de terça-feira, fechou, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa terça e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!